Boa tarde, meus queridos, boa tarde, meus amados, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Missionário Eduardo trazendo para vocês aqui mais uma palavra de Deus, uma passagem abençoada. Hoje quero estar dividindo com vocês no livro de Mateus, o seu capítulo 14, no versículo 22. Jesus anda por cima das águas. Por que eu vou trazer essa mensagem, que o Senhor falou comigo sobre essa mensagem? Eu ouvindo uma pregação, eu ouvindo um relato, o Senhor falou comigo a respeito de quê? Que nessa mensagem, Ele, da mesma maneira que Ele cuidou de Pedro, da mesma maneira, quando Pedro não teve aquela fé para cuidar, para acreditar nele, que Ele ia estar ali sustentando, o Senhor também, Ele fala que tem pessoas que não acreditam, que tem pessoas que não acreditam que Ele pode sustentar, e tem pessoas que não acreditam que Ele pode curar, que Ele pode fazer um milagre, mesmo Ele demonstrando, mesmo Ele ali andando por cima das águas, os discípulos já acompanhando Ele a vários, tinham acabado de sair do milagre da multiplicação do pães e peixes, e ali ainda os discípulos associaram Ele a um fantasma, e Ele falando que era, sou eu, sou Jesus. Pedro ainda grita, certo mesmo, manda que eu ando por cima das águas. Então, ou seja, para você ver que desde lá de trás o ser humano não é só Tomé que só acredita vendo. Todos os seres humanos, todos nós, só acreditamos enquanto podemos apalpar, enquanto podemos pegar, enquanto podemos ver, Mas o Senhor não, o Senhor ele aqui ele dá certeza, porque Ele falou comigo, Eu estou mostrando a certeza que eu estou junto. Eu estou te dando a certeza que eu estou com você, que eu não vou largar sua mão. Amados, presta atenção num detalhe dessa mensagem, que tinha 11 dentro do barco e Pedro saiu para fora. Quando Jesus fala vem, Pedro saiu para fora. Tinha 11 dentro do barco chamando Pedro para trás. Não vai que você vai morrer, não vai que você vai morrer. O mestre estava ali, logo na frente, falando, vem que eu sou teu sustento. Vem que eu sou teu socorro bem presente. E 11, amado, 11 atrás, 11 ali atrás, ali ó, falando, não vai. Você está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes você está perto do seu milagre. Às vezes você está perto da sua bênção, mas tem uma multidão para trás falando para você, parente, amigos, colegas, pai, mãe, irmãos, seja quem for, não vai que vai dar errado, não vai que você vai quebrar, não faça isso, não investe que você não vai quebrar, que não vai dar certo, não faça isso, não põe dinheiro ali que você vai você vai tomar um tombo. E Deus está falando para você, amado. Deus já mostrou a direção através de um profeta. Deus já mostrou a direção através de uma pessoa que te parou na rua do nada e te falou, ó, vai. Deus manda te dizer, pode ir, faz o que você está querendo fazer. Vai que Ele é contigo. Mas você prefere dar ouvido para cá, para os 11 que estão atrás. Para esses que estão atrás aqui que você prefere dar ouvido. Vocês estão entendendo, amados, o que eu quero dizer? Eles tinham acabado de ver o milagre na frente deles. O Senhor pegou os pães, os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, levantou o céu, deu graça. Por que o Senhor deu graça? Porque o Senhor falou, graças a Deus temos isso aqui, Pai. Tem gente que não sabe agradecer nem o pouco que tem. Tem gente que não sabe agradecer ao Pai nem pelo pouco que tem. Só agradece se tiver no muito. Não. Como que Deus vai dar fartura para você se você não sabe nem agradecer? Se você não sabe nem ajudar uma pessoa com o pouco? Imagina com o muito que você vai ajudar. Nunca na vida. Entendeu? Os 12 que andaram com Ele viram um milagre na sua frente. Creio eu, na minha visão limitada de ser humano, creio eu que o cesto ele não foi. Jesus não ergueu o cesto, não baixou, não estava cheio de pães, cheio de peixe. Não,
creio eu que o quê? O milagre da multiplicação, se você for olhar pela lógica, né? Quando eles tiravam um, aparecia um. Eles tiravam dois, apareciam dois. Tiravam três, aparecia três. Vocês estão me entendendo? Para cada um que eles tiravam, era reposto. Então, ou seja, o milagre estava ali. O milagre estava na multiplicação. Eu tiro, mas voltar a ter lá. Pô, eu tirei 5, tem 5? Tinha 5, eu tirei 3. Era para ter 2, não, mas tem 5 de volta. Então, eles tinham acabado de ver esse milagre. E mesmo assim não acreditaram em Jesus que estava chamando. Mesmo assim Pedro, né? Nem o resto deles acreditaram. Mais Pedro, né? Mais Pedro que pegou e ainda gritou para ele: "Se é tudo mesmo, malicando sobre a água". E logo adiante Pedro mente na cara de Jesus. A turma fala muito de Judas, mas Pedro mente na cara de Jesus. Jesus fala: "Você vai me trair". Eu, imagina, tá louco, mestre? Eu não vou te trair. Na cara daquele que conhece o nosso futuro. Olhando na face, dentro do olho dele. E Pedro vira para ele e fala: "Imagina, estarei contigo até no fim". Quando teve o som do galo que cantou, 3 vezes negou ele, saiu correndo, ainda deu as costas. Depois se arrependeu. O que salvou ele foi que ele se arrependeu. Ele se arrependeu profundamente. Foi o que salvou ele. Ao contrário de Judas, que se suicidou ao invés de pedir perdão. Então, meus amados, o que eu quero deixar para vocês hoje nessa mensagem é que da mesma maneira que deu provisão para 20 mil pessoas que estavam ali no deserto, preste atenção num detalhe que eu vou deixar aqui para vocês agora. Eu não estou com a Bíblia aberta na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu tô com a Bíblia focada na Jesus andar por cima das águas. Mas eu quero deixar para vocês aqui, tá logo do lado aqui a multiplicação. Só que aonde eu grifei, aonde eu marquei aqui é Jesus andando por cima das águas. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção na multiplicação dos peixes que vocês vão entender. Tinha 20 mil pessoas, né? Ao todos, entre homem, mulher e criança. A Bíblia relata que era mais de 5 mil homens. Mas para cada homem uma esposa. Para cada esposa e um marido, vamos colocar aí 2, 3 filhos. Então tinha mais de 20 mil pessoas. Os discípulos, presta atenção no ser humano. E depois você vai prestar atenção no Criador. Os discípulos, eles falaram para o mestre o quê? Senhor, já é tarde, está ficando a noite, o povo está com fome, dispensa eles, para que eles voltem para a sua casa para comer. Jesus olhando lá na frente, Jesus fala assim: não, se eu mandar eles embora, eles estão longe da cidade, eles vão perecer de fome. Jesus já pensando na frente, meus amados. Jesus olhando pelo sofrimento de cada um. Então essa palavra aqui, ela já nos remete a outra aqui, em cuidado. O Senhor, Ele se preocupa em cuidar de nós. E mesmo assim duvidamos dEle. E mesmo assim não cremos na Tua palavra. Mesmo assim colocamos as forças na mão humana. Colocamos as forças no homem. Sendo que ele é claro e objetivo nessas duas palavras, que uma interligou a outra. Primeiro ele se preocupa com 20 mil pessoas e fala para os seus discípulos: dei vocês de comer a eles. Aí os discípulos falam: mas não temos nada. Ah, tem aqui ó, um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai e traz aqui para mim então. Deu graça ao pai, o milagre da multiplicação aconteceu. Depois ele manda todo mundo a juntar. O menino que teve bom coração, ele poderia muito bem falar: não, isso aqui é para me comer. Eu não vou, não, de maneira alguma, isso aqui é para me comer, porque senão eu vou morrer de fome. Ele pegou, não, ele doou. Ele doou e ele fez o quê? Quem abençoa é abençoado, não é? Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que pedir. E o que ele fez? Ele pegou, ele deu 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que encheu o cesto de pedacinhos de pão e peixes. Então, ou seja, olha quanto ele foi abençoado, a multiplicação para a vida dele. Ele saiu com o cesto cheio de pão e peixe. E logo mais adiante, meu amado, quando o Senhor manda que os discípulos vão para o outro lado e ele for orar,
Acontece isso. O Senhor fala para Pedro, vem até mim. Aí agora está o detalhe mais maravilhoso. A Bíblia fala que Pedro indo em direção ao Senhor e os 11 gritando não vai. Ele pega com o trovão, ele tem medo. E ele começa o quê? A afundar. É aí que está o segredo, que o Senhor ele está sempre perto de você para te ajudar, para não te deixar cair. Sabe qual foi o segredo? A Bíblia não fala que Pedro estava ao lado de Jesus. A Bíblia não fala que Jesus veio correndo até Pedro. A Bíblia fala, e estendendo a mão, segurou ele pela mão e submergiu. O que acontece, meus amados? Você pegou? A mão forte do Senhor vai estar sempre perto de você. A mão, glória a Deus, aleluia. A mão poderosa do Senhor vai estar sempre perto da tua família, da tua casa, dos teus filhos. Basta você acreditar, basta você gritar por socorro. Socorro, Pai! Socorro, Deus, me ajuda! Eu não tenho mais força aqui nessa terra. É só você pedir socorro como Pedro pediu. Socorro, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E a mão forte e poderosa do Senhor estava ali pronto para pegar ele. Não foi os 11 que estavam atrás, ao contrário. Os 11 que estavam atrás, ninguém pulou na água para salvar ele. Os 11 que estavam atrás, ninguém pegou, falou, vamos jogar a corda, vamos jogar a boia, não. Foi a mão do Altíssimo. Glória a Deus. Foi a mão do Altíssimo que se apresentou ali para ele, ali, catou ele e subiu e mergulhou eles das águas. Você entendeu essa mensagem, amado? A confiança tem que estar em Deus e não naqueles que estão jogando contra a gente. Amém? Pega essa passagem maravilhosa. Antes de eu estar fazendo a leitura para finalizar, quero pedir a você, avisar também a você que deixou ontem seu pedido de oração, muito obrigado, tá? Ontem às 18 horas orei por vocês, tá? Uma querida, uma amada que me pediu para orar pelo refluxo, orei por ela, orei por todos vocês, a vocês que não deixaram o pedido, saiba que eu estou orando também. Quem tiver hoje, deixa aqui o seu pedido. Deixa aqui, se você está passando por alguma prova, deixa aqui, eu vou orar por você, eu vou dobrar meu joelho aqui dentro do caminhão aqui, vou orar por vocês, pedir a Deus que entre com intervenção na tua vida. Deixa aqui nos comentários o seu pedido, a sua causa, eu vou estar orando por você. Se o Senhor me incumbiu de levar a palavra, por que eu não posso orar por vocês? O que me impede de orar, interceder por vocês, colocar a sua vida na mão do Senhor? Nada me impede, amados. Se eu não fizer o bem a vocês, porque o Senhor me pediu, então é melhor parar de levar a palavra. Se eu não puder orar por vocês, porque o Senhor ele fazia isso, ele curava os enfermos, ele orava por os enfermos. E eu creio que muitas pessoas aqui estão enfermas espiritualmente, enfermas psicologicamente, enfermas fisicamente. Estaremos juntos orando um pelo outro. Então deixa aqui, deixa nos comentários aqui o seu pedido de oração. Pode deixar que a gente vai estar orando aqui às 18 horas, amém? Também te peço, clica na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todas. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Clica no joinha, é uma mensagem que você manda para o algoritmo que o conteúdo não é desagradável e não fere as diretrizes. O mais importante que eu peço a todos, isso aqui na plataforma, em outra plataforma, compartilhem. É uma semente que você planta no terreno do vizinho, seja amigo, seja inimigo, seja quem for, meus amados. A palavra de Deus ela fala, fácil é orar por um parente ou por um amigo. Agora eu quero ver você orar pelo inimigo. Foi ali que Jó ganhou a sua vitória. Foi ali que Jó restaurou. Quando os amigos dele não tinham mais força para orar por ele, Jó ergueu seus olhos ao céu, ergueu sua mão e falou, Senhor, dá força para eles. Levanta eles que estão caídos. Cuida deles, abençoa eles. E o que aconteceu? O Senhor restaurou a vida de Jó. Jó, financeiramente, foi o homem mais rico do Oriente da sua época. Amém? Então não vamos viver só de bênçãos financeiras. Vamos pedir saúde, vamos pedir alegria, vamos pedir a cura de qualquer problema físico que nós tenhamos. Saúde espiritual. O mais importante, meus amados, que está assolando a humanidade nesses tempos, é a saúde espiritual. É o nosso psicológico, é o nosso espiritual tá batido. Devemos se apegar a Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar. Amém? Vou deixar para vocês então a passagem, meus amados.
E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu no monte para orar, sozinho. E chegado já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter-te contigo por cima da água. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, sentindo forte vento, teve medo, e começando a ir ao fundo do mar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, prestou atenção? E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e o adoraram, e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, tem que esperar passar pela prova para acreditar que é Filho de Deus. Tem que passar pela prova para acreditar que o Senhor pode fazer milagre, pode curar, pode restaurar, pode salvar, pode eliminar todo o mal, toda a obra maligna, toda a feitiçaria, macumbaria. Não precisa, amados. Basta você crer no Senhor, basta você aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, garantir a tua morada no céu, andar nos caminhos do Senhor. Pode ter certeza, não é um caminho fácil, mas é um caminho recompensador lá na frente. Só em saber que você vai passar o resto da vida ao lado do Pai, não tem coisa melhor. Amém? Que Deus ele possa cuidar de você. Quero deixar um abraço aqui para o pastor lá da Angola. Esqueci o nome dele agora aqui, mas meu Deus, agora esqueci. Ele sabe quem que é, porque ele assiste meu canal. É o pastor lá da Angola, né? Ele tem uma missão cuidando das crianças. Eu estou ajudando. Quem quiser ajudar, as crianças lá, meu amado, não tem comida assim acessível igual a gente tem. É pão e suco. Um pacote de arroz custa R$200. Uma cesta básica das básicas custa R$500. Eu consegui mandar uma provisão para eles. Vou ver se eu mando agora dia 5 também uma provisão para eles comprar uma panela para eles estar fazendo comida para as crianças, porque eles não têm. A situação lá é precária, mas é aquilo. O coração da gente equivale. Se a gente quer fazer de bom coração, seja qualquer quantia. Um amigo meu ele já pediu também o Pix para estar fazendo. E quem quiser pode deixar aqui embaixo nos comentários aí. Eu mando para vocês, repasso para vocês. Quem quiser ajudar eles, Pastor Celestino, lembrei agora. Um abraço, pastor. Também quero mandar um abraço aqui para todos os meus conhecidos, pastor Roger, missionária Michele, pastor Antônio Júnior, pastor Antônio Márcio, todos aqueles que estão comigo aqui nessa corrente de oração. Vamos estar ajudando, levando a palavra de Deus adiante, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus proteja as crianças de lá e as nossas crianças também, no nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus. O Senhor me falou aqui que o Senhor está cuidando dos nossos idosos e das nossas crianças. Ele está colocando sua mão poderosa sobre eles. Amém? Então, para você, os nossos idosos, para você, as criancinhas, Deus está cuidando de cada um de vocês. Deus está protegendo a vida de vocês, que são os mais vulneráveis, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja aqui, seja no Oriente Médio, seja na África, aonde for, a mão poderosa do Senhor está descendo sobre cada criança, cada idoso, no nome de Jesus. E não se esqueça, aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Fiquem com Deus.